Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, Dharma budista, do Siddhartha Gautama, Sarvastasida. Bom dia, Mauro! Lá vem ela, estou de olho nela. Bom dia, Grazi, bom dia, Ana Paula, bom dia, Stanley, Noelci. Tudo certo por aí, gente? Véspera de carnaval, quem é que vai pular carnaval aí? Eu nunca fui do carnaval. Bom dia, Amanda, Yogini, logo mais tem yoga. Eu nunca fui fã do carnaval, assim, acho bonito, acho realmente bonito. Mas não sou o tipo folião. Bom dia, Agatha, bom dia, Paty. A Paty tá lá no meio do Rio, deve estar uma muvuca, né, Paty? Mora no Rio de Janeiro, só vendo. Eu morei uma época no Rio, morei na Urca e no Laranjeiras, em Laranjeiras. Bom dia, Graça. E foi bem na época do carnaval, achei muito impressionante assim, a movimentação. É bonito, mas eu não sou do carnaval, não curto. Vou me retirar. Bom dia, Rosicler, bom dia, Ângela. Como vocês estão? Todo mundo bem? Quem vai pular carnaval aí? Levanta a mão. Lá vem ela. Bom dia, Natalina. Então esse é o Oba, lá vem ela. Nem precisa apresentar, né? Jorge Ben, com o trio Mocotó. Isso aí não precisa fazer muito comercial, porque todo mundo conhece. Bom dia, Ana Tereza. Então a gente está aqui, ó. Karma, contra Leg, e ele vai nos falar sobre a sua importância, o que é e o que não é, e sua importância. Editora Lúcida Letra. Bom dia, Isis, do BOC. Pronta para o carnaval, Isis? Carnaval do Rio? Bora lá. Então ontem ele estava falando sobre o Dharma Shastra, né? Sobre a visão do Dharma Shastra para o karma. Agora, a gente vai terminar essa parte aqui e aí ele já vai entrar na visão do Buda, né? Bom dia, Guilherme. Então ele vai entrar na visão, logo mais, daqui a pouquinho, ele vai entrar na visão do Buda. Vamos ver o que ele vai terminar aqui. Então, os textos antigos, bom dia, Conceição, valorizam o destino. Né? Lembro? Né? Niyat, né? Destino. Bom dia, Manu. Os textos antigos valorizam o destino. E é por isso que, como temos discutido, a ação individual pode ter um poder aparentemente desproporcional a afetar as pessoas distantes do autor e do ato praticado. Vidas podem ser completamente alteradas pela morte ou perda de riqueza, sem que as pessoas afetadas mereçam tal destino. Eles também estão em desacordo com o budismo na maneira como o processamento do karma é explicado. O Mahabharata afirma que processamos o nosso karma dentro de um período de tempo definido. E não existe uma discussão real sobre a resolução das coisas, nem indicação da possibilidade de tratar os resíduos kármicos remanescentes em momentos posteriores. Quando as circunstâncias e as situações apropriadas surgirem, o Mahabharata também afirma que se tivermos sido abençoados e levarmos uma vida afortunada, mas não realizarmos qualquer sacrifício e não participarmos de qualquer atividade do Dharma, as coisas serão boas nessa vida, mas serão ruins na próxima, e se formos ascetas nessa vida sofrendo dificuldades e privação de prazer, seremos recompensados na próxima vida. Então essa é a visão dos outras formas, né, de pensamento. Embora existam paralelos com o entendimento budista, o tema permanece muito mais simplificado no Mahabharata. O budismo, ao contrário, enfatiza fortemente o fato que carregamos um karma misto e processamos o nosso karma de forma gradual e crescente. Iremos explorar isso mais adiante no próximo capítulo, no qual as visões budistas do karma são discutidas, incluindo a visão inicial do Sutra e a visão posterior do Mahayana. Até esse ponto, tentamos fornecer um contexto muito básico e um esboço da amplitude de pontos de vista sobre o karma, a partir do qual abordaremos a perspectiva budista. Em resumo, os textos indianos clássicos compartilham com o budismo algumas ideias comuns.
bem como debates e tensões semelhantes em relação ao karma e ao renascimento, mas também existem grandes diferenças entre as duas vertentes. Então é isso, essa foi a visão anterior, né, do sistema indiano clássico, né? Agora a gente vai partir para o budismo. Tudo bem até aí? Viram a salada que ele fez, né? Fez um monte de percepções assim através de outras visões. Agora a gente começa a entrar na veia do budismo, que é onde a gente quer chegar, né? A visão do Buda sobre o karma. O Buda. Então, para quem não sabe quem é o Buda aí, esse Buda que a gente se refere é o Siddhartha Gautama, nascido há 2.500, 2.600 anos atrás, no norte da Índia, onde hoje é Lumbini, no Nepal. Buda, então, um dos filhos de Suddhodana, porque ele tinha outras, tinha filhas, né? Filhos de Suddhodana, que renunciou ao seu reinado, enfim, para atingir a liberação. O Buda trouxe uma enorme contribuição sobre o tema do karma, tópico que lhe era muito importante. Ele acreditava no karma e acreditava que ele mesmo se tornou um Buda pelas ações de suas vidas passadas e por meio da confluência de várias causas e condições. Então tem que entender que o Buda, ele sabia de todas essas informações que a gente leu ali por cima, o Mahabharata, o Dharma Shastra, todos esses ensinamentos ele sabia, ele conhecia. Imagina que ele era uma pessoa abastada, né? Bom dia, Carla. Ele tinha acesso ao ensinamento. Então ele tinha acesso direto de um Brahmane para aprender todas essas coisas. Tem algumas passagens em alguns sutras, inclusive, que ele já começa a se ligar. Ele ali com 13, 15 anos, ele já começa a discutir com os Brahmanes. Mas isso não é bem assim. Ele já começa a sacar que tem alguma coisa errada ali, né? Ou pelo menos divergente. Não errada, mas divergente. Alguns estudiosos sugeriram que a noção de karma não é, de fato, rastreável até o Buda, e afirmam que é uma reflexão posterior, trazida por seus seguidores. Não há confirmação textual para essa reivindicação, e as evidências apontam para o contrário. É um problema que, em parte, decorre da incapacidade dos estudiosos modernos de conceber as impressionantes faculdades da memória dos antigos povos orientais. Eles não tinham escolha senão guardar enormes quantidades de informação na memória, um talento estimulado culturalmente que permanece até hoje. Seja como for, o cânone budista foi composto logo após o parinirvana do Buda, que é a sua morte, né? E praticamente não existe dúvida que ele próprio falou diretamente sobre o karma. Podemos ter real confiança na autenticidade e na veracidade das palavras contidas nas 3 cestas, que é o Tripitaka, né? As 3 cestas do budismo, as 3 categorias principais do cânone budista, que são o Vinaya, que são as regras monásticas. As regras monásticas do Vinaya ainda surgem no período do Buda, que os monges estavam aprontando, daí um dos monges pegou e fez algumas regras, assim, começaram a estabelecer regras dentro no espaço onde eles viviam, né, na floresta. Os sutras, né, então os 3 cestos são os Tripitaka, os Vinaya, que são as regras monásticas, os sutras, que são as falas atribuídas ao Buda, né, os discursos do Buda, e o Abhidharma, que é a metafísica, a filosofia, a lógica e seus ensinamentos sobre assuntos como medicina. E dentro disso ainda tem os Shastras, que não está descrito aqui, que são as coisas, são os textos que surgem posterior ou durante o Buda, mas que não são atribuídos a ele, que são interpretações dos monges dele. Avanço, faz um upgrade assim no app. Muitos estudiosos acreditam que o Vinaya e o Sutra são coleções anteriores ao Abhidharma. Nessa discussão inicial dos ensinamentos do Buda sobre o karma, vamos privilegiar os textos dos primeiros sutras. Esses discursos foram feitos e são preservados em Pali, língua morta do grupo do sânscrito. Claro, sempre há debates sobre coisas que aconteceram há muito tempo, e os estudiosos questionam se o Buda pensou em karma por sua conta própria, do nada, por assim dizer, ou se foi influenciado por outras vertentes de pensamento, como as linhas védicas e brahmanes. Outros comentaristas definitivamente sugerem que ele foi o criador desse conceito.
Eu não tenho dúvida que foi ele. Bom dia, Marcela. Na verdade, parece provável que o Buda estivesse familiarizado com outras teorias sobre o karma existentes na época. Mas isso não é de óbvia importância. Bom dia, Julie. Desculpa. Bom dia, Márcia. Deixa eu ligar o ar aqui que já está quente, gente. O que realmente importa é que ele acreditava no karma e tinha muito a dizer sobre o assunto. Ele simplesmente não se apropriou das ideias existentes e as incorporou ao seu próprio sistema, mas deu ao conceito uma interpretação radicalmente diferente. E, em essência, falou sobre o tema de forma sistemática. Aquilo que eu falei, né? Ele não se apropria, ele vai estudar todos os sistemas, vai reservar um tempo para isso, uma prática para isso, e aí ele desenvolve a sua própria visão. O tema de forma sistêmica sem precedentes. Em nenhuma outra fonte, por exemplo, seja o Mahabharata, os Vedas ou os Upanishads, encontramos uma descrição sistemática ou uma filosofia do karma. Sequer podemos encontrar nos Vedas e no Mahabharata uma descrição explícita da natureza humana. Essas fontes, como já vimos, consideram uma natureza humana baseada nos antigos mitos da criação, que define o homem em relação à sua linhagem familiar, em especial a linhagem paterna. Segundo essas linhas, a natureza individual é, portanto, definida por fatores não relacionados ao indivíduo. Ele ainda está mostrando o caminho que ele está tomando no livro. Ele ainda não está falando sobre o karma. Ele vai mais adiante e ele começa a falar daqui a pouco. Então ele é muito cuidadoso, o Traleg, assim, com a sua postura, né, de mostrar, por isso que é muito importante essa visão do Buda. Em seguida, iremos olhar o pensamento do próprio Buda, sobre a natureza humana, pois muita coisa depende disso. As ideias do Buda sobre a natureza humana diferiam de outras existentes em seu tempo. Ele manteve os entendimentos físicos prevalecentes na época, que viam o corpo como composto por 5 elementos. Já começam os ensinamentos do Buda. Bom dia, Laura. O corpo composto por 5 elementos: terra, fogo, água, ar e espaço. E isso não é só do Buda, né? Isso aí é do sistema indiano e do tibetano, tem muito isso. O sistema chinês tem isso, né? O chinês vai colocar outro material que é o metal, né? Mas a madeira também. Mas de qualquer forma é fogo, né? Terra. Tem essa espaciosidade assim. Claro, isso não significa literalmente que nosso corpo seja composto de terra e que exista um fogo queimando dentro do corpo, ou que nossa respiração seja realmente um vento soprando e assim por diante. Refere-se às qualidades dos elementos: solidez, calor, a necessidade de líquido no corpo, a necessidade de oxigênio por meio do prana e da respiração, e o espaço essencial criado pelas cavidades entre os órgãos internos. Então, quando a gente fala de elementos terra, fogo, água, ar, espaço, a gente está falando das qualidades dele, não é que a gente tenha terra no corpo, né? Isso fica claro para todo mundo, né? Mas a rigidez da terra, né? A solidez da terra, no caso. E assim vai. Como sabemos, se esses espaços são preenchidos devido a alguma doença, se houver vazamentos, bloqueios ou se não pudermos respirar, nós morremos. Quando esses 5 elementos estão presentes, o corpo mantém sua natureza coesa, mas quando eles falham, em algum nível, o corpo começa a se desintegrar. Essa ideia é muito antiga, pré-existentes ao Buda, mas ele acreditava nela e aceitou esse aspecto corporal de um ser humano que é denominado forma. No entanto, além do corpo, o Buda acrescentou, aí já começa a visão do Buda. O Buda acrescentou sensação, gravem isso, sensação, percepção, formação mental e mente, no caso aqui. Então tem a forma, né? Forma, sensação, percepção, formações mentais, marcas mentais, né? E no livro aqui, o Traleg, ele fez a tradução, acho que é a Jenny Pili, não foi a Jenny Pili esse livro. Quem é que traduziu? Marco Bock. O Traleg pediu que mantivesse a tradução como mente, não consciência.
Então, aí quem é budista aí que sabe, eu estou falando dos skandhas, né? Os 5 skandhas. Então, eu tenho forma, sensação, percepção, formação mental, que são os caras, né? E consciência, né? Vijnana. Geralmente a gente atribui a consciência. Ele é o único que eu vi, até onde eu li sobre isso, enfim, sobre as 5 skandhas, que ele vai colocar como mente, tá? Conhecido como 5 amontoados ou skandhas. Eu sei que é só um detalhe isso, mas para quem está acompanhando sabe que tem diferença. Essa era uma ideia completamente nova, pois até então as pessoas consideravam o indivíduo como uma entidade integrada, com base na filosofia budista dualista de uma substância separada de mente e corpo, uma crença em algum tipo de princípio como diva ou alma. Então, quando o Buda introduz esse conceito de 5 skandhas, ele está dizendo o seguinte, ali ele já está dando um rompimento, ele faz um corte, uma cisão, né? Ele vai dizer, bom, se eu tenho uma forma corpórea, ou uma forma de qualquer maneira, eu tenho uma sensação, eu tenho uma percepção sobre o mundo, eu crio uma marca mental, eu crio uma consciência sobre isso. E a partir desse momento, eu crio esses hábitos, essas marcas, esses padrões, né, esses ditthis, né? A partir desse momento eu começo a fazer mudanças. Toda vez que eu observo alguma coisa, que eu mudo a minha posição de mente, por isso que ele vai traduzir como mente, aqui minha posição de mente é através da consciência que eu tive de um objeto que eu olhei, de algo que eu ouvi, né? Forma, para o budismo, pode ser um som, pode ser um cheiro, pode ser um gosto, isso é forma, tudo é forma. Então eu absorvo aquilo, mas eu absorvo segundo alguns padrões e eu mudo a minha percepção sobre o mundo. Quando eu me revelo sobre o mundo, eu estou mudando o que eu chamo de eu. Então o Buda vai dizer, não existe um eu fixo. Existe um eu a cada inspiração. Cada vez que eu inspiro, eu observo o mundo novamente, e vou trocando. E aí ele vai dizendo, se eu posso fazer isso, olha essa cara do Buda. Se eu consigo perceber o mundo, criar novas marcas mentais, se eu crio novas marcas mentais, ou elimino algumas, eu estou eliminando as fruições kármicas. E aí surge um novo eu. E esse novo eu, ele é completamente impermanente, ele está sempre nesse ciclo. Então não tem um eu fixo que renasce. Tem um eu que não é fixo, mas que renasce com algumas propriedades kármicas e que estão sendo mudadas constantemente. Essa é a sacada do Buda. Agora não precisa falar em renascer, mas quando a gente renasce diariamente, constantemente, a cada dia, a cada momento, a cada inspiração. Então a gente pode renascer em nós, nossa posição de mente pode ser outra. Agora de manhã é uma, de tarde é outra, daqui a um ano é outra. Olhem as lembranças, né, que a gente tem que é remetido nesses lugares assim de Instagram, Face, enfim. Se vejam há 5 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás, né, éramos outras pessoas. A gente vai renascendo constantemente. Então essa é a grande sacada do Buda. Porque a partir do momento que ele diz que é forma, sensação, percepção, formação mental e consciência ou mente, ele vai dizer assim, tu estás recriando constantemente. E aí tu pode recriar as tuas próprias fruições kármicas. Essa é a grande sacada. Bom dia, Luana. Não budistas ou não seguidores do Buda, como podem ser chamados, acreditavam em um corpo e mente e também em algo extra. O corpo e a mente andam juntos, e essa entidade extra, ou diva, ou Atman, né, ou seja lá qual for o seu nome, permanece separada e eterna, enquanto todo o resto se esvai. O Buda não pensou que corpo e mente se juntassem, e de alguma forma misteriosa e se combinassem com outra entidade separada. Ele questionava a existência de diva, né, de alma, na medida em que diva parecia não realizar qualquer tipo de função mental. Diva não nos ajudava a ver, cheirar, saborear, tocar, andar, planejar, relembrar-se de coisas ou qualquer outra função. Rejeitando ideias obscuras de uma entidade adicional, anexada ou adicionada à combinação de mente e corpo. Então é uma grande sacada. Parece simples a gente lendo agora, nem agora parece simples, né? Mas pensa na época. Da qual não havia realmente qualquer descrição precisa e consistente. O Buda propôs que a melhor maneira de entender a nossa natureza era vê-la como sendo constituída por muitos elementos. Ele sugeriu de forma muito pragmática e resumida que prestássemos atenção em nós mesmos, através da meditação,
coisas que até então nunca tinha sido falada. Então ele vem trazer esse conceito de observar a si para desvendar esse mistério, né? Já que até então não tinha isso. Existiam as práticas de meditação, mas baseada nos conceitos cósmicos ou divinos, ou adivinhatórios, né? Esse tipo de olhar para dentro exigia uma meditação sistemática. Meditação sistemática, quando ele diz aqui no livro, ele está falando de meditação vipassana, tá? Da análise introspectiva, pode-se até então pouco conhecida. Por meio da introspecção, da análise introspectiva, pode-se dizer, o Buda descobriu uma maneira de entender a nossa própria natureza pela observação de seus diferentes elementos. Então, cada vez que os elementos se alteravam de alguma forma, as características dos elementos água, terra, fogo, ar, né, vão se alterando, mas eles alteram suas características baseados em uma sensação, uma percepção, que vão criando novas marcas mentais, que vão criando novas fruições kármicas. Ele consegue ligar tudo isso. Então, por exemplo, observamos nosso corpo para entender o seu funcionamento. E de forma semelhante, observamos nossas sensações para ver como elas operam. E aí a gente vê que as nossas sensações estão ligadas ao corpo e o corpo está ligado às sensações, né? Daqui a pouco eu tenho uma tensão, está me dando uma sensação ou uma emoção, um sentimento. Mas eu posso gerar um sentimento e criar alguma coisa no corpo. E Buda vai sacando que as coisas têm ligações. E nossas percepções para entender como percebemos as coisas. Observamos nossos impulsos, porque eu posso perceber de uma forma agradável, desagradável, neutra, eu posso julgar, mas eu julgo a partir de onde? De onde que eu julgo isso? Né? Um exemplo para ficar mais claro. Se eu estou com dor no corpo porque eu estou gripado, né, a sensação é uma coisa e a percepção também é outra. Meu julgamento, minha sensação é de desconforto. Minha percepção é, poxa, estou doente, não vou poder fazer tal coisa, pode ser que seja grave, pode ser que não seja, enfim, né? Agora, se eu estou com dor no corpo de ter ficado na balada dançando a noite inteira, ou ter ido para academia, ou ter ido pedalar, ou qualquer coisa, a percepção é outra, porque o lugar do julgamento está em outro lugar. Então ele vai percebendo essas coisas assim, como é que isso pode estar interligado? Observamos nossos impulsos, nossas tendências volitivas, né, as nossas vontades, para determinar como contribuem para a criação de certos hábitos fixos e assim por diante. Em outras palavras, observamos tudo com atenção aos detalhes, vendo, por fim, nossa preferência por algumas coisas, por meio da busca de contato repetido com elas. Ou querendo ver algo com regularidade ou sentir novamente um certo cheiro. Da mesma forma, observamos a consciência, aquilo que reconhece todas essas coisas, aquilo que afirma, estou tendo essa experiência, ou estou percebendo isso, ou estou me sentindo assim, ou percebemos a disposição para certas experiências agradáveis dos sentidos, ou ainda que temos a aversão a experiências perceptivas desagradáveis ou das sensações. Vendo como é que é? Então a gente está começando a entrar agora no karma mesmo budista, né? No karma da visão do Buda, que aí começa a interessar nós, né? Como é que a gente vai usar isso para o nosso dia a dia? Vocês vão ver, vocês vão conseguir usar esse livro muito, assim. Tem muitas respostas assim que a gente se faz, tá, mas e por que isso? Aí ele responde ali. Então fiquem ligados aí para segunda-feira. Vamos fazer uma estabilizaçãozinha curta, assim? Coloque o corpo numa postura ideal para hoje. Apenas deixem que o corpo encontre a forma ideal. Observem as sensações do corpo. A gente vai aprendendo a olhar de forma sistemática tudo o que surge.
e vejam se tem alguma ligação o corpo com os pensamentos. Então, descansem na observação da própria respiração. O próprio ato de respirar. Apenas observando o ar entrando e saindo. E se surgir algum pensamento ou algum impulso, ou a mente se desviar, veja se consegue ver o momento que ela se desvia, o momento de uma sensação, uma percepção, uma marca mental surgindo. Para quem vai continuar, continue observando. Nós retornaremos segunda-feira. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todas, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês, uma boa sexta, um bom final de semana, um bom carnaval, um bom tudo.